Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os limites, o que eu entendi disso, e talvez te fazer entender um pouquinho mais, tirar essas dúvidas e tal. Eu espero que eu consiga te fazer entender um pouquinho melhor. Limites tem tudo a ver com funções. Então, antes de tudo, eu vou começar a passar um pouquinho sobre funções, para ter um contexto. Se tu não quiser ver, não tem problema, porque é bem o básico, sabe? Passa o vídeo. Aqui eu tenho um plano cartesiano x, y, né? Eixo do x, eixo do y, aqui no meio é o zero. Ok. É nele que a gente desenha as funções, a gente esboça o gráfico das funções. Aqui eu tenho uma função f de x, x ao quadrado menos 2x menos 1. O que é f de x? Nós sabemos que f de x é o y. Então, em vez de f de x, a gente poderia reescrever isso como y igual a x ao quadrado menos 2x menos 1. Então, olha só. Eu tenho uma variável que depende de outra variável. O y, ele depende do número que for botar em x. Se o x for 4, eu vou resolver todas as continhas e vai dar um número. Então, y vai ser igual a esse número. Mas aí, se eu troco o x, agora eu boto 9. Vai dar a continha, vai dar um número e agora y vai ser aquele número. Y depende de outra variável. Então, isso se chama função, né? Y está em função do x. Por isso que y pode ser escrito como f de x. Bom, agora vamos desenhar essa funçãozinha aqui lá no plano. Como que a gente pode começar? A gente pode achar as raízes dessa equação. Como que a gente faz isso? No lugar do y, se a gente botar 0, vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a 0. Eu tenho uma equação de segundo grau igualada a 0, eu posso achar as raízes dela fazendo Bhaskara. Eu vou achar o x1, ou x', né? O x2, ou x duas linhas. Esses dois números são as raízes dessa equação, ou seja, é os números que cortam o eixo do x. Eu também tenho aqui, ó, na funçãozinha, esse menos 1, ó, ele é um número independente. É o número que corta o eixo do y, intercepta o eixo do y. Ou seja, é um pontinho lá no menos 1, ó. Entendeu? É uma função de segundo grau, né? A variável x tem um expoente 2, então ela é representada por uma parábola. Essa parábola pode ser para cima ou para baixo, são as duas possibilidades. Olha só, quando não tem nada na frente de uma letra, é sempre 1. Quando o sinal de um número não aparece, é sempre mais. Na frente da variável ao quadrado, eu tenho mais 1, que é um número positivo. Por ser positivo, então a parábola vai ser para cima. Isso dos estudos de funções, né? Se fosse negativa, a parábola ia ser para baixo. Então, a nossa parábola aqui, como é mais 1, vai ser para cima. Então, a gente sabe mais ou menos que ela vai passar por esses pontinhos e vai ser mais ou menos assim. Tem aí um outro ponto que tu pode achar que é o vértice, mas eu não vou fazer. Bom, então, por exemplo, eu quero nessa funçãozinha aqui, eu quero aplicar o número 3. Então, no lugar do x aqui, eu vou pegar o 3, né? Eu quero o valor de 3. Então, eu vou aplicar na função. Quando eu aplicar 3 na função, ela vai me dar um número lá no eixo do y, lembra? Eu não sei que número é, então vamos fazer. Aplicando 3 na função, no lugar do x, ó, eu vou botar no lugar do x o 3, então, menos 2 vezes 3, que é 2 vezes, né? Número na frente de uma letra tá multiplicando. Menos, fazendo as continhas, nós vamos ter 3 ao quadrado. O expoente tá sempre dizendo quantas vezes a base vai se multiplicar por ela mesma. 3 ao quadrado vai ser o 3 vezes 3, se fosse 3 na 4, vai ser o 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Menos 2 vezes 3. Quando não aparece o sinal do número, é mais. Antes multiplica os sinais, depois os números. Então, menos com mais na multiplicação dá menos, 2 vezes 3 dá 6. Então, isso aqui deu menos 6. E ainda temos aquele menos 1. Agora, a gente faz as continhas. 9 menos 6 dá 3. 3 menos esse 1 dá 2. Lembra o que é f de x? F de x é y. Então, aqui continua sendo y, isso é y. Então, f de 3 aqui é meu y. Eu posso reescrever assim, ó. F de 3 igual a 2 ou y igual a 2. Olha só, quando eu usei o x sendo 3, eu apliquei ele na funçãozinha, me deu o valor de y sendo 2, ó. y2. Então, olha lá, me gerei um ponto, né? Quando eu junto duas coordenadas, eu gero um ponto. E é isso que a gente vai utilizar agora.
Aquela funçãozinha que eu acabei de mostrar pra ti, ela é feita bem assim, né? Eu vou até escrever aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 1. Essa é aquela que a gente tava fazendo agora. Bem bonitinha. Só quero que tu lembre. Entre 2 e 3, nós temos o 2,5. Entre aqui, o 2,5 um pouquinho maior que ele, eu tenho, por exemplo, o 2,8, concorda? Um pouquinho maior, 2,9. Um pouquinho maior que 2,9, 2,99. Um pouquinho maior que 2,99, aqui mais pertinho do 3, eu tenho, por exemplo, 2,999, certo? São infinitos números entre 2 e 3, né? Então, vamos lá. Ideia de função. Eu vou pegar um valor de x. Por exemplo, o 3, eu escolhi que vai ser o 3, eu vou aplicar na função, ou seja, eu vou aplicar na função, ó, vou aplicar o valor de 3 na função. Aplicando na função, foi bem ali, aplicando na função, me dá um y, lembra? Então, ela vai me dar um valor refletido lá no eixo do y. Qual que é esse valor? Acabamos de ver, né? Quando eu boto 3 na função, me dá 2. Apliquei 3 na função, me deu 2. Então, aqui me gerou um ponto. Então, para x3, me deu y sendo 2. Tabelinha de valores. Então, agora, se eu quiser pegar, por exemplo, o 4, eu vou pegar o 4, eu vou aplicar na função, não sei se vai dar, mas olha lá. Aplicando o 4 na função, ela vai me dar lá em cima e vai me dar um y sendo aqui, né? Aqui. O 2, se eu pegar o 2 para o x, eu vou aplicar ele na função, lembra que a função é essa, então, aplicando ele na funçãozinha aqui, me deu um valor aqui embaixo. Dá pra ver que 2 já não é ponto da função, né? Bom, agora eu vou pegar um outro valor que eu quero. Aqui no meio aqui eu tenho 2,5, eu vou aplicar ele na função. No lugar do x lá na funçãozinha, ó, nessa função, eu vou aplicar o 2,5. Aplicando na função aqui, vai me dar um valor lá no eixo do y. Vou desenhar aqui. Que valor é esse? Olha, ele tá entre 0 e 1, aqui é o 0,5. Bom, ele vai ser um pouquinho menor que 0,5, mas vamos fazer. No lugar do x, eu estou botando 2,5, eu quero saber o y, que é esse negócio todo. Então, f de x sendo x ao quadrado menos 2x menos 1. F de 2,5 vai ser 2,5 ao quadrado. Estou botando no lugar do x o 2,5. Por isso que eu apresentei antes, tá? Só para relembrar. Então, 2,5 vezes ele mesmo, 6,25, que tem um menos, 2 vezes esse negócio, 5 vai dar o 5, menos 1. 6,25 menos 5 menos 1 dá 0,25. Certo? Então, olha só, eu achei que esse aqui é o meu y, né? Então, olha só, quando eu botei o x sendo 2,5 na função, eu achei que me deu o y de 0,25. Então, isso aqui é o 0,25. Bom, agora eu vou escolher mais um valor de x. Eu vou querer pegar, em vez do 2,5, eu vou pegar aqui o 2,8, que tá mais pra cá, né? Tá um pouquinho mais perto aqui do 3, né? Pegando 2,8 para o x, eu vou aplicar ele na função, olha só. Aplicando ele na função, vai bater aqui, né? Então, aplicando 2,8 na função, ela vai me rebater lá pro eixo do x em algum lugar. Não sei se é aqui, né? Mas vamos botar. Então, no lugar do x, vou botar 2,8. Vou fazer mais rápido essa, tá? Então, aplicando x 2,8, eu achei que o y é 1,24. Aplicando x 2,8, eu achei que o y é o 1,24. Então, eu meio que errei, né? Deveria ser um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Vai dar. Realmente, o 2,8 tá um pouquinho mais perto aqui, ó. 2,8 aplicado na função, deu o 1,24. Agora eu vou procurar um outro número de x que eu quero botar na função. Por exemplo, pegar mais próximo do número 3 ainda. Eu vou pegar o 2,9, que tá mais próximo do 3 aqui, ó. 2,9. Que seria mais próximo, só pra te conseguir ver, ó. 2,9 eu vou aplicar na função, a função é esse negócio vermelho, ó. Apliquei na função. Tá aqui, né? Apliquei na função no lugar do x, eu vou achar um número. Um número lá no eixo do y. Vou tentar desenhar aqui, ó. Portanto, aplicando 2,9 na função, ela vai me dar lá. Eu já tenho aqui, 2,9 dá 1,61. 2,9 vai dar 1,61. Um pouquinho mais próximo de 3 aqui, bem mais próximo, ó. Bem mais próximo.
Se eu aplicar na função, olha lá em cima. Se eu aplicar no negócio vermelho ali, que é a minha função, no lugar do x, eu vou aplicar esse 2,999, desculpa, 2,99, eu vou achar um número lá no eixo do y, que vai ser 1,96. Super próximo do 2, concorda? 1,96, tá muito próximo daquele 2 ali. Vamos mais um? Então, olha só, eu peguei 2,9, mas agora eu quero mais próximo ainda desse 3 aqui. Eu vou querer o 2, não vou nem conseguir escrever, o 2,999. Ele vai estar aqui, ó. Eu vou lá na função, eu vou aplicar, vai estar mais ou menos aqui, ó. Tu não vai nem conseguir enxergar, mas olha só onde que ela vai estar. Vai estar aqui, 1,99. 6001, né? Não vou botar ali. 1,99 tá bom. É isso que eu quero que tu perceba. Cada vez que a gente pegou um número mais próximo do 3 aqui embaixo, a função, ela foi subindo. Mais próximo do 2 ela acabou dando. Olha só, peguei 2,5, deu 0,25. Tá baixo. Agora, mais próximo do 3 aqui no eixo do x, eu peguei o 2,8, apliquei na função, deu 1,24. Olha só, já tá mais próximo do 2. Agora, eu peguei mais próximo do 3 aqui, né? Eu tinha pegado o 2,9. Apliquei na função o 2,9, já deu 1,61. Muito mais próximo do 2, concorda? Agora eu peguei mais próximo do 3 aqui, o 2,9. Desculpa, 2,99. Peguei o 2,99, apliquei na função, deu 1,96. Faltam 4 para chegar no 2, né? Isso é super próximo, 1,96. Mais próximo do 3 ainda, eu acabei pegando 2,999, que isso é quase o 3, né? Então, eu peguei 2,999, muito próximo do 3 aqui. Eu apliquei lá na função e olha só o valor que ela me deu, 1,99, praticamente o 2. Então, o que a gente tira disso? Que cada vez que eu me aproximei do 3 por esses valorizinhos aqui, um pouquinho menores que ele, a função que eu fui fazendo, a função, olha lá, ela se aproximou do número 2. Eu fui crescendo com os valorizinhos até muito próximo do 3, ó, 2,99. E a função aqui, o y, ele foi crescendo cada vez mais até chegar no 2. Não é 2, mas foi quase 2, olha só. Fui me aproximando do 3 por aqui. A função, o y, ele se aproximou do 2. Ó, 1,96, 1,99. O que significa isso? Que essa função aqui, o limite dela, quando o x tende ao número 3, quando o x tende àquele número que eu peguei, vai ser 2. Por quê? Porque cada vez que eu fui pegando valorizinhos mais próximos do 3 desse lado, a função acabou subindo e foi cada vez mais próximo do 2, ficou cada vez mais próximo. Então, o limite dessa função, quando o x tende ao número 3, vai ser o 2. Porque a função se aproxima do 2. Eu acho que deu, né? Só que a gente não pode concluir isso sem olhar para os valores que vêm depois do 3, tá? Isso é uma verdade parcial, tá? Porque eu acabei analisando que realmente foi pro 2. Porém, agora eu tenho que analisar os valores que vêm antes do 3 aqui. Qual imagem que vai dar lá em cima? Que número que eles vão se aproximar? Daí tem que fazer, eu vou fazer contigo. Só uma vez pra gente entender. Agora eu vou tentar me estender menos nas coisas, tá? Eu já vou pegar os valores direto. Bom, 3 e 4. Aqui no meio eu tenho o 3,5, né? Aplicando 3,5 na função, quer ver? Onde que a função tá? Lá em cima, olha. Aplicando ele lá, aplicando 3,5, eu achei que deu 4,25, tá? Agora, eu quero um outro valor de x. Eu vou aplicar o 3,1. 3,1 tá antes do 3,5, né? Aplicando 3,1, eu vou botar aqui. Aplicando 3,1 na função, ou seja, lá no lugar do x da função, ó. Aqui em lugar do x, eu botar esse 3,1, a conta vai dar um número que vai ser o meu y, ou seja, refletido lá no eixo do y. Claro que aqui tá meio desfigurado, porque eu desenhei meio errado. Aí, o valor que me diz aqui dá 2,41. Finge que é, né? Aqui. Agora eu vou pegar mais um valor de x. Em vez de 3,1 aqui, eu vou pegar aqui mais próximo do 3. Eu vou pegar o 3,05. Bem próximo do 3, né? Vou aplicar na função. Olha lá. Aplicando 3,05 que tá aqui, ó, vai ir até lá na função e eu
E daí ela vai me gerar um valor lá no eixo do y. Ó. Certo? Esse valor eu tenho aqui que é 2,2025. Tu não vai conseguir enxergar, mas mais próximo do 3, ó, antes do 3,05, eu tenho aqui um risquinho. Não é o 3, tá? Ele vai subir até lá na função. Ó, eu vou aplicar ele na função e vai me dar um valor. Vai vir aqui e vai me dar um valor lá no eixo do y, tão próximo do 2, tá vendo? Tá quase em cima do 2 aqui. Esse númerozinho que me deu aqui, que eu apliquei lá na função, vai ser o 3,01, tá? Que é o 20401. Então, esse valor aqui que me deu aqui, 20401. Agora, mais perto ainda do 3 aqui, muito mais perto que esse que eu peguei antes. Finge que ele tá aqui, né? Olha só. Eu vou botar lá na função. Vai me dar mais ou menos aqui, ó. Não sei se tu consegue ver, ó. Vai me dar mais ou menos tão próximo do 2, que vai dar quase em cima do 2, olha. Que vai ser esse aqui, ó. 2,02. 2,02. Olha o que aconteceu. Eu comecei com 3,05, a imagem deu lá no 4. Daí eu voltei um pouquinho, eu vim um pouquinho mais próximo do nosso 3 aqui, eu peguei o 3,1. Olha onde que a imagem já veio parar, no 2, ó. 2,41. Eu vim um pouco mais próximo do x tendo 3 aqui. Eu peguei o 3,05. Olha onde que a imagem já deu. 2,20, muito mais próximo do 2, né, que aquele. Um pouco mais próximo do 3 aqui. Olha só, as imagens foram andando super próximo do 2 aqui, 2,04, tipo, são nem um décimo maior que o 2 aqui, tá vendo? 0,4, 0,2. O que significa isso? Que quanto mais eu pegava valores próximos do 3 aqui, por valorzinhos um pouquinho maiores que ele, eu aplicava na função 3,05, o 3,1, tarará, bem próximo do 3, o meu y, o resultado, o f de x, olha só onde que ele dava. Cada vez mais próximo do 2, ó, 2,41, 2,20, 2,04, 2,02. Isso é super próximo do 2. Então, mais eu me aproximei de 3 por esse lado, a função foi se aproximando do 2 por esse lado. Então, eu escolhi o 3, né? Quanto mais eu pegava valores de x, um pouquinho próximos do 3 por esse lado, aplicava eles na função, pegava ele na função e tararari, o y, né, se aproximava do 2, lembra? Agora, a gente acabou de fazer, quando eu pegava valores um pouquinho maiores que 3 e eu ia chegando mais próximo do 3, botava esses valores de x aqui na função, pegava lá na função e tarará, o y acabava dando sempre mais próximo do 2. Então, eu me aproximava do 3, o x sendo 3. A função, o y, dava maior, aproximado que 2, né? Se aproximava do 2. O que é, então? O limite dessa função, x² menos 2x menos 1. Quando o x tendeu ao número que eu quis pegar, que era o 3, ó, é 2. Porque eu pegava a função e eu pegava valores tão próximos do 3 por aqui, essa função, o y, dava próximo do 2. Daí eu pegava do outro lado, um pouquinho mais próximos do 3 desse lado, x tendendo ao 3. Nessa funçãozinha, eu botava tatarari, a função também se aproximava do 2. Então, o limite dessa função quando x tendeu ao 3 vai ser aquele 2, porque a imagem se aproximava do 2. Bom, nos limites a gente nunca usa a ideia de usar o 3 exatamente. Lembra quando a gente aplicou o 3 na função? 3 na função deu exatamente o 2? Isso não importa para nós, isso é função. O que importa para nós é o que acontece com a imagem, com o y, quando a gente se aproxima de um valor aqui. Cada vez que eu me aproximei do 3 aqui, o y se aproximava do 2, lembra? Cada vez que eu me aproximei do 3 por aqui, do x sendo 3 por aqui, a função lá, o y, ele se aproximava do 2. Então, o limite vai ser o 2. Bom, agora eu troco, não é mais x3, né? Eu escolhi o x3, agora eu quero o x1. Então, eu vou analisar a função por aqui, olha só. Quando o x for 1, a função vai estar lá no menos 2, né? Porém, eu não quero saber disso. Eu quero saber os valores que quando eu me aproximo do 1 por aqui, olha só. Os valores que eu tô me aproximando do 1 por aqui. Que valor que tá dando lá no eixo do y? Tá dando menos 2. Mas agora eu venho por esse lado aqui. Olha só.
o valor que dá aqui. Me aproximo mais do menos 1. Agora eu me aproximo mais do menos 1, dá aqui. Me aproximo mais do menos 1, dá aqui. Me aproximo mais do menos 1, dá aqui. Olha só, quando eu cheguei desse lado pelo menos 1, deu menos 2 lá no y. E quando eu cheguei desse lado até o menos 1, deu menos 1. Isso quer dizer que o limite não existe, porque deu valores diferentes que a função se aproxima no y. Só que quando eu peguei o x sendo 3... vindo desse lado, a função se aproximava sempre do 2. Então, realmente, o limite dessa função vai ser 2. Então, o que a gente chama isso? Limites laterais. Eu posso calcular desse lado, deu 2. Lembra que eu te falei? Deu, de fato, vindo desse lado, olhando para o 3, deu o 2 lá no y. Porém, eu não posso concluir, então o limite dessa função quando o x tende a 3 é 2. Não posso concluir isso. Eu tenho que olhar do outro lado também, ó, do 3, ó. Eu sei que ficou meio extenso, mas talvez é pra entender melhor, ou não sei se te confundi. Eu tentei explicar do jeito que eu compreendi. Eu falei com o professor Delay, essa é a noção intuitiva de limite. É o que a gente tem que entender do limite, olha só. Quanto mais eu me aproximei do 3 por esse lado, mais a função foi se aproximando do 2. Quanto mais eu me aproximei do 3 por esse lado, mais a função foi se aproximando do 2. Então, o limite dessa função, quando o x tende a esse número que eu me aproximei no x, vai ser o 2, porque o y foi se aproximando do 2. Cada vez que o x se aproxima do 3, mais o y se aproximou do 2 na função tarará. E, portanto, o limite dessa função, quando o x tendeu a esse número que eu quis, vai ser 2. Pela tabelinha de valores, se tu fizer também, a gente acabou de fazer, olha só. Quanto mais eu me aproximei do 3, olha, muito próximo de 3, mais o y, o y aqui, ele foi se aproximando do número muito perto de 2, ó, foi se aproximando de 2. Agora, pelo outro lado, eu peguei valores maiores que 3 e fui indo até próximo do 3. Valores que fui indo próximos do 3, olha só a função, o y, quanto que deu? Ele foi se aproximando do 2. Então, um pouquinho menores que 3, a função se aproxima de 2. Um pouquinho maiores que 3, a função se aproxima de 2. Viu? Claro, daí tem a definição, né? Que eu vou tentar explicar agora nessa outra parte. Mas é isso que tu tem que entender de limite, senão depois vira uma bola de neve lá em cálculos, né? E é bom saber, tipo, o que é limite. E cálculo não é um bicho, cara, é muito fácil. A gente só tem que, sabe, tirar essa ideia de que cálculo é difícil.